A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui ao vivo, ao vivo, ao vivo. Deixa me ver, tudo funcionando. Eu me chamo Luciana Gomes da Silva. Entrei aqui para falar alguns assuntos interessantes, 20 minutinhos com vocês, chamar vocês também para as nossas aulas da semana que vem. Semana que vem, segunda, quarta e sexta, durante 3 semanas consecutivas, vai ser uma maratona. Separe aí um caderninho, separe aí suas coisas, a gente vai fazer 3 semanas consecutivas do estudo do livro de João, Jesus e o Antigo Testamento. Que é isso, irmã Luciana? Sabe quando Jesus fala assim, eu sou o pão do céu? Ele está fazendo referência ao Antigo Testamento. Eu sou é, o pão, eu sou o pão da vida, está fazendo referência lá no tabernáculo. Eu sou a escada de Jacó. Oxe, Jesus fala isso? Jesus fala que é a escada de Jacó? Fala, Jesus fala isso, gente. Tô aqui ao vivo, tem alguém aqui ao vivo comigo? Aqui são, nos Estados Unidos agora são 3h24, né? 3h24. Talvez não chegou ninguém aqui, mas estaremos aqui. Vocês chegando aí, vocês assistiram depois, deixam um oi aí pra mim, tá? A gente vai falar de algumas coisas hoje que nós precisamos sempre estar preparados. Estamos numa batalha. Conversei com algumas pessoas esses dias e essas pessoas estão dizendo que às vezes não estão vendo solução, né, para o que a igreja está vivendo. Não estão conseguindo ter entendimento do que está acontecendo. Será que vai melhorar? O que vai acontecer com a igreja? Eles não estão entendendo se vai melhorar, se não vai, o que nós precisamos fazer para mudar esse quadro da igreja hoje. Eu estou dizendo assim muito forte na questão do pentecostalismo, o neopentecostalismo, na verdade, aquele que é extremo, tudo que é muito pendente para um lado ou para o outro é ruim, né? Todo extremo, todo exagero é muito ruim. Então, quando a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus aprovado, 2 Timóteo 2,15, 2 Timóteo 2,15 vai falar sobre isso, esse aprovado ali é dóquimos, em grego. O que é dóquimos? É selo de autenticidade. Sabe aquela moedinha que eles faziam antigamente, lá, os gregos? As moedinhas, né? Dai a César o que é de César. A moedinha que tinha ali o rosto dos imperadores era feita manualmente, não era feita com máquinas como nós temos hoje. E aí eles então tinham ali uma maneira de autenticar, como hoje nós temos a marca d'água, né? A gente pode olhar, a gente vê a marca d'água naquela nota, a gente percebe que ela é autêntica, ela é verdadeira. Isso é autenticidade, é ser verdadeiro, é ser formado pelas mãos daquele que tem o direito de fazer, né? Ser autêntico, isso é ser autêntico. Então tem esse versículo, procura apresentar-te a Deus aprovado, dóquimos, a palavra aprovado aqui então é autêntico. Quando o ourives olhava lá, ele achava ali uma marquinha. O que era aquela marquinha? Aquela marquinha é o selo de autenticidade, o selo de que é real, fui eu que fiz. Aprovado, procura apresentar-te a Deus autenticamente. Autenticamente. Nos tempos bíblicos, né, não tínhamos o dinheiro como nós temos hoje, e era tudo muito rústico, feito ali de metal derretido, cheio de imperfeições. Como encontrar ali se era ou não? Mas ele deixava uma moeda, deixava a marca ali que só ele saberia dizer se foi ele que deixou ou não.
Como saber se era uma moeda válida ou uma cópia autêntica. Uma cópia não autêntica, uma cópia idêntica, não autêntica, né? Autêntica é o Docmus, uma cópia idêntica. Idêntico. Às vezes nós estamos diante desse dilema, né? Na igreja, pessoas estão feridas, machucadas por aqueles que carregam títulos, por aquilo que tem o nome, por aquilo que parece, mas não é. Mas é uma moeda, mas não é. Não é autêntico, é idêntico. Autêntico é aquele que é aprovado. Idêntico é uma cópia. É idêntica, mas não é original. É idêntico, mas não é original. Quem é da época aí dos CDs pirata, né? Você comprava o CD e punha, ele funcionava pouco tempo. É o CD pirata, né? Muitas pessoas não são dessa época. Tem algumas pessoas que são da minha época e vão entender o que eu estou dizendo. É o CD pirata. Ele parece, mas não é. Original, não. Então aqui, Paulo ensina a Timóteo: você precisa ter a marca de Cristo, uma marca d'água validada. O que é isso? É o Espírito Santo. O ourives vai olhar bem de perto para aquela moeda, vai fazer uma análise e dizer: essa moeda é Docmus. Eu que fiz, ela é autêntica. Ele pode olhar para outra moeda, analisá-la de frente a verso e dizer: parece, mas não é. Ela é idêntica, mas não é autêntica, não é original. Se de tudo aí que você gravar hoje, gravar isso aí na sua mente, pede a Deus autenticidade, né? Autenticidade. E glória a Deus por isso, né? Nós temos a marca. Deus precisa olhar para nós e falar assim: esse tem o Espírito Santo de Deus, esse tem a marca da vitória, eu tenho a marca de Cristo. Glória a Deus, temos a marca de Cristo em nós e isso nos torna docmos, isso nos torna autênticos. O Senhor, Ele é o ourives por excelência. Ele busca essa sua marca em nós. Procura apresentar-te a Deus docmos, aprovado, cheio de verdade, como filho de Deus, que não tem de se envergonhar, pois sabe qual é a sua identidade em Cristo. Isaías 43:1 fala: Deus que te criou, que te formou com as mãos, assim que o texto está dizendo. Ser autêntico é viver a verdade de quem somos, ser honestos conosco, com as pessoas ao redor, com o nosso Pai Celestial. Deus nos conhece perfeitamente e nós precisamos de viver de acordo com este valor em Deus que foi adquirido por meio de Jesus Cristo. Adquirido por meio de Jesus Cristo. Aproveitando essa live aqui para falar disso. Semana que vem nós temos live, segunda-feira, quarta-feira, sexta-feira. Vamos separar um horário à tarde para a gente fazer isso. Aqui nos Estados Unidos vão ser entre 5 e 6 da tarde. Então, 5 horas da tarde aqui vai ser 6 horas no Brasil. 6 da tarde, mas não se preocupe, vai ficar gravadinho ali por um período, tá? Depois a gente sempre tira do ar. Então é isso. Por que eu coloquei esse título? Irmã Luciana, o título tá aqui, ó, 14 mil mortos por uma praga. Espera aí que eu tô dando a introdução. Tô falando de você ser aprovado diante de Deus e isso tem uma consequência, você não ser aprovado. Não ser aprovado tem uma consequência. Vem comigo lá pro Antigo Testamento.
quando fala que 14.000 foram mortos por uma praga no meio do acampamento de Israel, que eles foram influenciados por aquele que era idêntico, mas não era autêntico, é Coré. Vocês lembram de Coré, Datã e Abirão? Lá em Números. Esse versículo dos 14.000 mortos está em Números 16:49. Números 16:49. Coré, Datã e Abirão. Toda a escritura é inspirada por Deus. Você vai lá do Novo Testamento para o Antigo Testamento? Sim. Quando a palavra de Deus diz que ela é inspirada, ela é teofinestos. O que é isso? Teofinestos. Ela é soprada por Deus. Soprada, pneustos. Deus. Teofinestos, soprada. E ela é apta para corrigir, para ensinar, redarguir e, enfim, para nos afiar. Às vezes você pode encontrar desconforto naquilo que às vezes eu trago aqui no canal, desconforto às vezes com aquilo que eu coloco lá no Instagram, principalmente nos stories do Instagram. As pessoas podem se sentir desconfortáveis, mas não se sinta, tá? Porque a palavra de Deus, ela é feita para nos moldar, corrigir, ensinar. O fato das pessoas às vezes não virem que existe revelações profundas, até mesmo revelações sobre Jesus lá no Antigo Testamento, isso é cultural, isso vem impregnado na nossa mente. Vem de uma tradição católica, vou dizer, um pouco recente, que guardava a palavra, tinha ela em latim, tinha ela numa língua que ninguém entendia. Então, hoje, nós vamos quebrar essas barreiras aí, nós vamos mergulhar na palavra de fato e de verdade. Coré, quem é Coré? Vamos falar de Coré. Aquele que é idêntico, mas não é autêntico. Ele é idêntico, mas não é autêntico. Vamos lá. Números, capítulo 6, tá? Fala que ele é um levita coatita. Números. Êxodo 6, 21 e 24. Perdão. Êxodo 6, 21 e 24. Êxodo 6. Ele é um levita e é um coatita. Não aprendeu quais os 3 clãs dos levitas, coatitas, meraritas, gersonitas. Tem uma aula aqui no YouTube, no YouTube, que falamos sobre isso. Os 3 clãs levitas, tá? Cada um tinha uma função especial. E Coré era um líder de muita influência. Ele tinha 250 príncipes que eram influenciados por ele diretamente. Números 16 fala isso, tá bom? Números 16. E aí vem lá para Judas. Vamos voltar lá pro Novo Testamento de novo. Judas, no versículo 11, fala assim, ó: fuja da rebelião de Coré. Seja autêntico, não seja idêntico. Fugir de quê? Qual foi a falha de Coré? Como é que ele deixou de ser autêntico? Quem que ele queria copiar? O que esse homem estava procurando na vida? Então a gente vai ver isso. Se não entendermos, né, o que o contexto do Antigo Testamento está falando, a gente não vai entender textos como a gente leu aqui agora, de 2 Timóteo 2,15, a gente não vai entender Judas, versículo 11, não iremos entender essas coisas. Então, o Novo Testamento, sim, depende do pano de fundo do Antigo Testamento. Se não olharmos para homens como esses, com falhas também, nós não vamos entender a humanidade desses homens como uma lição de vida. Existe um ethos sagrado, um modus vivendi, que nós precisamos andar por ele. Não há verdade e vida em Coré. E não permita ser dominado pela síndrome de Coré, pela rebelião de Coré,
de deixar de ser autêntico. Então, a primeira coisa que ele faz, ele não aceita a autoridade de Moisés. E ele acusa Moisés de usar privilégios, acusa Moisés de falsas promessas. Ele é extremamente insubordinado, um murmurador, invejoso, contendeiro. E o que Moisés foi fazer? Moisés foi orar. Números 16, versículo 4. Então a confusão se dá ali em Números capítulo 16. E Moisés vai orar, pedir a Deus para mostrar quem é quem. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Que rebelião é essa? E Coré é sim persuasivo. Persuasivo. Moisés, aparentemente, ele precisou de Arão para resolver alguns problemas, né? Que ele tinha ali, talvez não era muito persuasivo. Então Moisés, o que ele faz? Ele é dependente de Deus e foi orar. Dependente de Deus. Não podemos cair na persuasão de pessoas que buscam o poder sobre tudo, até sobre a igreja. Tem gente que, se pudesse, tirava Jesus de cena e entrava. E tem gente que faz isso, que se colocam como pai espiritual, né? De onde vem esse conceito? Não é bíblico. Não é bíblico de jeito nenhum. Não é mesmo. De onde vem essas coisas? Pai da fé, pai espiritual. Fuja destas coisas. Então, Coré é persuasivo, ele quer tomar, ele quer dominar, ele diz, você não está fazendo direito, sai Moisés que eu vou entrar. Ele é o ativista religioso que quer resultado. Moisés, você não está dando resultado. Se eu estiver no seu lugar, eu faria melhor. Se eu tivesse aí no seu lugar, eu faria isso diferente. Né? Vocês já conheceram pessoas assim? 2 Coríntios 11, 13. Apóstolo Paulo, tem pessoas também que perseguiam o apóstolo Paulo e ele diz que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Coré, o que é Coré? É um exemplo a não ser seguido. Persuasivo. Conseguiu persuadir 250 príncipes a seu favor. Príncipes. Não podemos ser como sinos que soam, mas não têm amor, como figueiras infrutíferas, como nuvens vazias, orgulhosos. Qual foi o resultado da conduta de Coré? Números 16, 49. Tem que ler Números 16 tudo aí para você entender. Números 16, 49. 14 mil israelitas, judeus ali, israelitas, morreram por causa da influência que Coré teve sobre a vida deles. 14 mil, começou com Coré, Datã e Abirão, depois foi 250 e depois foi 14 mil, onde ia chegar. Onde ia chegar. Coré, então, é engolido pela terra, literalmente. Engolido pela terra. Eu tô falando para a câmera lá e a câmera tava aqui. Engolido pela terra e todas as suas tendas. E foram 250 mortos pelo fogo de Deus. A rebeldia gera discípulos rebeldes. Teve uma época na igreja, foi em 2014, a gente passou a perseguição na igreja, literalmente. Não sei nem de onde veio aquilo. E é impressionante como os líderes na época influenciavam as pessoas contra outros sem as pessoas perceberem. É a tal das panelinhas da igreja, né? Falar uma linguagem mais popular para nós, é a tal da panelinha. Como um líder pode influenciar outro. Se eu chegar aqui e falar para você
sobre alguma pessoa, você vai ter aquele preconceito sobre a pessoa. Aí eu vou falar, gente, você não assista tal canal, porque esse canal, ele tá ensinando heresia. Você vai ficar com a mente naquilo, porque você vai ser influenciado por aquilo. Então, a influência que esses homens viveram. Quanta, né, riqueza nós vemos em pequenos versículos aqui que a gente estudou. Deus quer nos levar a um lugar de obediência e comunhão, longe da rebelião, longe de rebelião. Às vezes eu vou sair da igreja porque eu não concordo com as coisas da igreja, eu estou em rebelião? Depende, a rebelião é contra o nosso Moisés, o nosso Jesus Cristo. Contra Jesus Cristo. Ah, então o sistema está errado? Sai fora. Procure outro lugar para congregar. Coré quis trabalhar para o reino e não para o Senhor do reino. Um homem cheio de si mesmo, autoexaltado, conveniente, persuasivo. Muito cuidado com a persuasão. Perceba se você tem seguido esse caminho e cuidado com pessoas que dizem que nós somos semideuses, que dizem que a prosperidade e toda a riqueza de Deus tem que vir sobre nós porque nós somos merecedores. Cuidado, Jesus prometeu algumas coisas e dentre elas no mundo vocês terão aflições. No mundo vocês terão aflições. Seja autêntico e não idêntico. Seja autêntico. Cuidado com as mensagens. Nós somos dependentes completamente do nosso sumo sacerdote, do nosso profeta, do nosso líder. É Jesus Cristo. Deus deixou Jesus. Antigamente falou Deus, Hebreus capítulo 1, falou Deus através dos profetas, através de homens e mulheres de Deus. Hoje em dia ele fala através de um só, ele fala através de Jesus Cristo. Tá? Eu vim aqui para pegar na sua mão, te levar aí o conhecimento da beleza e da glória de Deus. Seja Docmos. Não assistiu o vídeo todo, volte lá atrás. Seja Docmos, tenha autenticidade e não tente copiar. Não tente copiar. Seja autêntico. Viva a verdade de Deus, debaixo da graça de Deus. Só isso, entrei aqui, gente, para chamar vocês para as nossas lives. Vão ser 6 horas no Brasil, segunda-feira que vem, quarta e sexta-feira que vem, e durante 3 semanas consecutivas falando sobre o livro de João. Muito interessante, um tema tremendo, tremendo mesmo. Gosto de ensinar, gosto de falar sobre esse tema. Muitos de vocês não assistiram ao vivo aqui comigo, mas nem sei se eu tô ao vivo aqui, parece que sim, mas Deus abençoe vocês rica e abundantemente. Até segunda-feira eu conto com vocês. Siga-nos também lá no Instagram, Luciana_mais hebraico. Lá também tem muita coisa boa. Nosso website, nosso website é www.maishebraico.com. E tem também o podcast. Deixa eu colocar aqui se tem aqui. Tem o podcast também, que você pode encontrar alguns áudios lá, coisa bacana, coisa de Deus. Deus abençoe a vida de vocês. Até segunda-feira, hein? Eu quero ver vocês comigo aqui, para a gente aprender sobre João, Jesus e Antigo Testamento. Vamos conectar todos esses pontos aí. É lindo, é tremendo. Você vai gostar demais do que você vai aprender. E eu garanto, hein? Deus abençoe.